Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 14. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 14. Hoje eu vou falar para você de como se constrói uma fé forjada na fornalha. Porque o ano de 2022 é um ano que nós vamos precisar ter firmeza na nossa fé, naquilo que nossos pais nos ensinaram, naquilo que nós aprendemos com os homens e mulheres da igreja, naquilo que nós aprendemos como valores, porque há uma tentativa de destruir os valores cristãos que foram estabelecidos na nossa vida. O mundo inteiro está sendo atacado, ou os cristãos do mundo inteiro estão sendo atacados para tentar destruir os valores, destruir as famílias. E nós precisamos mais do que nunca ter uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que sabe lutar pelos seus direitos e, sobretudo, sabe que tem uma fé num Deus todo-poderoso que faz coisas impossíveis e que luta pelas nossas causas. Quando nós não tivermos forças, Ele vai falar: fica e descansa, porque eu vou lutar por você. Nós servimos ao nosso Deus que faz todas essas coisas, e este ano de 2022 é um ano que nós precisamos crer com força de que Deus age por nós. Posso ouvir um amém? Amém? Então começa assim no versículo 14 até o versículo 25 eu vou ler, tá? Vamos ler aqui, que aí fica mais fácil, todo mundo pode acompanhar. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército o amarrassem, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente, quente. Isso. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. O próximo. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Até aí. O 25, por favor. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados
e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto homem, meu Deus, se parece com o Filho dos deuses. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia? Amados, o mundo em que nós estamos vivendo está cada vez mais hostil à nossa fé, cada vez mais querendo destruir, dizer que a nossa fé não tem nenhum valor, que isso é fruto da nossa imaginação. E nós estamos caminhando a passos largos para o tempo em que o anticristo se levantará. Se levantará também um sistema de governo mundial que perseguirá os crentes de maneira cruel. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos alicerçados naquilo que nos foi ensinado até os dias de hoje, na nossa fé, naquilo que nos falaram que o nosso Deus é aquele que tirou o seu povo do Egito, é aquele que mandou, que disse que eles iriam para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, que os sustentou durante 40 anos no deserto, que os fez passar a pé seco por sobre o mar, abriu o mar e mandou eles passarem, que derrotou todos aqueles que estavam nas terras em que ele prometeu dar para o seu povo. O Deus que sustentou um povo até os dias de hoje, e que muitos aqui podem dar testemunho, que até hoje o nosso Deus tem nos sustentado de forma extraordinária. Se nós não estamos preparados, amados, nós precisamos nos preparar. Talvez você está olhando, nós estamos vivendo o princípio da presença do anticristo, e o ano de 2022 vai ser um ano de muita luta, de muita batalha, em que o inimigo vai tentar destruir você, mas você tem que exercer a sua fé, dizer: eu vou lutar até onde minhas forças irão, mas eu sei que eu tenho um Deus que luta por mim, e Ele vai me dar a vitória. Os maiores indícios da palavra de Deus é que a igreja vai ter que suportar esse tempo de grande tribulação, e nós precisamos estar preparados para isso, suportar tudo isso na certeza de que Deus está cuidando de nós. Então o tempo chegou. Eu estou aqui vaticinando para você, esse tempo de tribulação chegou, só não se levantou ou só não identificou quem é esse anticristo, mas o tempo chegou nas nossas vidas. O ano de 2022 é o ano marcado de que o anticristo se levantará, e nós estamos como os amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Senhor lá na Babilônia, que não negociaram sua fé, amados. O inimigo vai tentar negociar sua fé, vai tentar dizer que para você receber um prato de comida, poder se alimentar, você vai ter que negar o seu Deus. Você está preparado para dizer: eu não nego o meu Deus Todo-Poderoso, mesmo que eu passe fome, mesmo que eu sofra tribulações, mesmo que eu seja perseguido, mesmo que eu seja jogado na fornalha de fogo ardente, eu não vou abrir mão de servir e reconhecer que o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso que cuida de mim. Nós precisamos nos inspirar nas atitudes desses homens. Se nós queremos mudar o mundo, se nós queremos ver um mundo transformado para aquilo que Deus estabeleceu como projeto dele para este mundo, nós não podemos ser como todo mundo. Olha só no verso 11: e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Se tivessem aqueles homens livrado a própria pele, curvando-se
as pressões, nem eles, nem a Babilônia teriam conhecido o poder de Deus. Ei, você está no ano de 2022, para que o mundo conheça o poder de Deus que opera na sua vida. Você verá, ou as pessoas olharão para você e vão dizer: aquele ali não pode ser tocado, porque há um Deus ao redor dele, ao redor da família dele, na casa dele, nos negócios dele, que o protege de todo e qualquer ataque. Por mais que nós ataquemos, eles prosperam, eles crescem, eles mantêm a sua fé firme num Deus todo-poderoso. Nós estamos caminhando por esses tempos difíceis, meu filho, meu irmão. Nós precisamos estar firmes na nossa fé. Nós não podemos ceder à pressão de pensarmos ou agirmos como fazem as pessoas do mundo. Nós não podemos deixar o mundo nos influenciar, nos invadir a nossa vida, transformar a nossa vida para que nós sejamos como eles. Nós precisamos influenciar o mundo para que eles reconheçam que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que transforma a vida, um Deus que restaura, um Deus que resgata, um Deus que liberta. Não importa a situação que você vai passar. Talvez você está pensando assim: meu Deus, eu vou passar por isso tudo só para servir a Deus? Só não, vou passar por isso tudo porque eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Os homens que saem do meio do fogo, amados, saem com outra autoridade. Quando você é passado pelo fogo, quando você é lançado no fogo, você sai de lá com outra autoridade. O verso 26 diz assim: então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Se aqueles homens tivessem negociado a fé deles, esses 3 judeus nunca passariam de escravos desprezíveis, subjugados pelo mundo. Eles continuariam escravos, dependentes de um rei que queria destruir o povo de Deus. E como eles decidiram morrer para eles mesmos, eles saíram da fornalha para se tornarem homens de respeito. E aqui eu quero dizer para você: se você quiser viver uma vida na presença do Senhor, você tem que morrer para você, você tem que morrer para o mundo, você tem que esquecer as coisas que o mundo oferece para você, se você quiser viver na presença do Senhor, amado. É uma nova vida, é um tempo novo. Talvez eu poderia estar aqui falando para você: ah, Deus vai te encher de bens, Deus vai te derramar coisas, a sua conta estará gorda lá no banco. Não, eu estou dizendo: abandone a vida que o mundo oferece para você, para que Deus possa agir na sua vida de forma sobrenatural. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, eu estou falando para você assim: busque a presença do Deus vivo, busque andar na presença de Deus, e você verá a mão do Senhor movendo sobre a sua vida, na sua direção. Abandone o que o mundo oferece para você, meu irmão. Abandone o que as pessoas dizem que é o que está acontecendo lá no mundo. Ei, você não é cidadão do mundo, você é cidadão dos céus. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e é essa vida que você vai levar. Talvez você pode falar assim: se Jesus vir me buscar, tá bom. Não, mas Jesus quer você presente aqui, testemunhando o poder dele sendo manifesto na sua vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego não abriram mão, não negociaram. Eles saíram da fornalha para se tornar homens de respeito. A tribulação tem o poder, amados, de destruir fracos, mas ela também tem o poder de levantar homens e mulheres fiéis ao Senhor Todo-Poderoso.
Muitos passam pela tribulação e tropeçam e abandonam ao Senhor, mas você não, amado. Você foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. Nada vai impedir você de continuar a caminhar na presença do Senhor. O ano de 2022 será um ano de mudança completa na sua vida, um ano em que você vai viver uma vida de santidade. Por isso que Deus colocou no meu coração, dizendo assim: unge essa igreja, porque debaixo dessa unção, nada poderá impedi-los de caminhar na minha presença. Talvez você está falando: pastor, o senhor não sabe da minha situação. Deixa eu falar para você. Pessoas que superam grandes dramas, elas crescem em autoridade espiritual, eu estou falando, e o mundo admira isso, e as pessoas olham para você de uma maneira diferente. As pessoas depositam em você maior confiança, porque você está vencendo as dificuldades do que naqueles que se acomodam e vivem numa zona de conforto. Viver na zona de conforto é o crente que se acomoda. Se o mundo está andando desse jeito, eu vou andar do jeito que a banda está tocando. Não, quem toca a banda para você é o Espírito Santo de Deus, e você tem que andar na presença do Deus vivo. Ainda nesses tempos difíceis, nesse ano de 2022, nós não podemos negociar a nossa fé. Olha só, o verso 15 e 16 diz assim: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eles tinham certeza, eles tinham convicção da resposta que eles tinham que dar ao rei. A igreja que dialoga com valores, amado, do mundo, que tenta se amoldar, é uma igreja que não tem autoridade e não tem utilidade, que envergonha o nome do Senhor. Então você, como igreja do Senhor, você precisa ter essa autoridade. Não negociaremos com o mundo, não deixaremos o mundo entrar na nossa vida. 2022 é um ano que eu vou buscar mais ao meu Deus, eu vou viver mais uma vida de santidade, e as coisas que eu fiz até 2021 que não agradavam ao Senhor, a partir de 2022 eu vou viver na presença do Senhor e viver uma vida de santidade. É assim que Deus espera, ou é assim que Deus quer que nós procedamos, desse jeito. É desse jeito, e se eu proceder assim, se você proceder assim, o Senhor não afastará a mão dele sobre a sua vida. Ele te guardará, ele te protegerá, ele te levará por caminhos que o inimigo não vai ver por onde você está passando, e você sairá lá na frente mais que vencedor. Aleluia. Preste atenção, amados, o Senhor está te chamando para você tomar uma posição diante dEle. Deus precisa de crentes que não negociam a sua fé, ou, vou colocar outra palavra aqui, inegociáveis, porque além da fé vão outras coisas também. Deus precisa de crentes que sustentam a palavra da verdade, e que não aceitam negar aquilo que creem por causa de pressão. A pressão virá, e se você acha que está forte, ela vai aumentar em 2022, mas se apegue àquele que pode todas as coisas da sua vida, e Ele vai liberar uma unção de alívio sobre você, um bálsamo de cura, um bálsamo que você não sentirá o peso do inimigo, dos ataques do inimigo sobre a sua vida, e em meio a todo caos, em meio a toda tribulação, você prosperará. Meu Deus,
o nosso compromisso com as Escrituras e todos os valores que elas ensinam, adoração somente ao Senhor, valorização da vida, família, moral, etc. Nós temos que ser intransigentes como foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ei, eu não negocio a minha fé. E daqui a pouco, você que tem filhos que estão estudando ainda, estão nas escolas ainda, vocês vão enfrentar mais problemas. E você precisa ter a sua fé fortalecida no Senhor, porque você não pode negociar a sua fé, e Deus espera isso de mim e de você. Não negocie os seus valores, não negocie aquilo que a palavra ensina, não negocie para se acomodar. Pelo contrário, levanta a bandeira e diz assim: eu sei o Deus que eu sirvo, e Ele vai me dar sustentação para que eu possa não negociar a minha fé e nem os valores que eu aprendi. Aleluia. Nós temos que ser intransigentes como esses três, amados. Pode me lançar na fornalha, não tem problema. Essa fornalha não vai livrar, vocês não serão livres da morte nessa fornalha. E aí eles dizem assim: não importa, rei, se Deus quiser, Ele nos livra, mas se não quiser, Ele... Hoje eu falei assim, alguém de manhã falou assim comigo: pastor, parabéns, há muitos anos de vida, que o senhor fique até Jesus voltar. Aí eu olhei para ele assim e falei assim: se voltar, amém. Se eu ficar até Ele voltar, amém, glória a Deus. Mas se Ele me recolher antes, glória a Deus por isso, que eu vou chegar lá na sua frente. Assim que nós temos que fazer, não negociar a nossa fé, não negociar aquilo que nós cremos. A sociedade vai nos rejeitar, já está nos rejeitando, a sociedade já está pressionando por causa da nossa fé e dos nossos valores conservadores, mas nestes tempos que querem destruir a nossa fé, não podemos abrir mão e continuar firmes naquilo que a palavra do Senhor ensina para nós. Não podemos abrir mão desta palavra. Esta palavra tem vida, esta palavra tem coisas, todo o ensino, tudo que você precisa tem aqui para te orientar. Alimente-se dela de dia e de noite, coma essa palavra e receba o que Deus tem de melhor para você nesta vida. Sabe, o poder e a soberania de Deus, eles são inquestionáveis, meu amado. O mundo está querendo questionar, mas são inquestionáveis. Preste atenção. Lá no verso 17 e 18, diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Na frente do rei, olha a coragem desses homens. Na frente do rei, naquele que tinha o poder de vida ou de morte, de matar ou deixar vivo, naquele que tinha o poder de lançar na fornalha de fogo ardente ou dizer: vocês estão livres. Mas eles na frente do rei disseram: Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Dizendo: rei, você não tem poder diante do nosso Deus, porque o nosso Deus pode todas as coisas, sabe? E continuaram dizendo: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Para aqueles homens, amados, só havia uma coisa maior que o poder de Deus, e não era o calor da fornalha, mas o senhorio deles diante do Senhor. Eles talvez aqui poderiam escrever assim: nós sabemos o Deus que nós servimos, rei, então nós não vamos nos curvar diante de você, porque só nos curvamos diante do nosso Deus. Eles não dependiam de que Deus os livrasse da morte, embora eles criam que Deus poderia livrá-los dessa morte. Eles estavam dispostos a morrer, mas não se curvariam diante de outros deuses.
não nos curvaremos diante de outros deuses, eles falaram. Então, amados, para sermos vencedores, vitoriosos, a nossa atitude é não nos dobrar diante dos problemas que se levantam diante de nós, diante das dificuldades que nós enfrentamos, diante de outros deuses criados por homens, e que não podem nos ouvir e nem estender as suas mãos, mas somente adorar ao Deus verdadeiro, pois é Ele que nos garante a vitória. Esse é o tipo de fé que precisamos desenvolver, amados. Quando nós começarmos a crer, a viver essa fé, a manifestação de Deus na sua vida, ela vai ser de forma extraordinária. Você vai vencer, você vai derrubar muros, você vai saltar muralhas, você vai subir montanhas, você vai ultrapassar toda e qualquer adversidade, porque é o Senhor que vai te guiar, é o Senhor que vai te levar, é o Senhor que vai te conduzir em todos os caminhos que Ele quiser te levar, e Ele vai te levar para caminhos de vitória. Está difícil, amado? Não sei como é que está, não sei qual o grau de dificuldade que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que 2022 a pressão vai aumentar, mas quando você colocar a sua fé naquele que pode todas as coisas, não haverá pressão sobre a sua vida. Você vai olhar para essas coisas, para essas pressões, e vai dizer assim: meu Deus, isso não é nada diante do meu Deus. Eu sirvo a um Deus todo poderoso, a um Deus que me livra da fornalha, me livra das adversidades, a um Deus que me leva para o caminho da vitória. Na vida dos fiéis, amado, a fornalha revela Jesus, e só queima o que pode te prender neste mundo. Se tem coisas que vai te prender nesse mundo, a fornalha vai queimar. Olha, versos 24 e 25, lá no 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do homem. A única coisa que o fogo destruiu para aqueles homens foram as cordas que atavam os servos de Deus. O fogo virá e você se sentirá livre para servir ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O fogo em 2022 se levantará, o inimigo se levantará, mas o inimigo, quando olhar para você, vai ver que junto de você tem um Deus Todo-Poderoso, alguém que te guarda, que te protege, que livra você da fornalha de 2022 e te conduz por caminhos de vitória. A tribulação no ano de 2022, ela vai ter o poder de queimar aquilo que te amarra para você se aproximar de Deus. E talvez o orgulho, talvez a independência, talvez a justiça própria, as aflições, elas têm tremendo poder de aperfeiçoar aqueles os crentes verdadeiros, e revelar a glória da presença de Deus com você. Deus está presente, mano. Deus está neste lugar, Deus está na sua vida, na vida dos fiéis. O fogo não deixa marca, vai deixar testemunhos. Se você manter a sua fidelidade diante do Senhor, você vai ver que as pessoas vão olhar para o seu testemunho e vão querer servir ao Deus que você serve, ao único Deus verdadeiro. Se você manter a sua fidelidade diante de Deus, você pode acreditar de que Deus vai te sustentar nesse ano de tribulação, por caminhos que você vai andar, e caminhos de vitória, dando testemunho de que Deus cuida de você. Aleluia. O verso 27 diz assim: e reuniram-se os príncipes e os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e completando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo
de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas mãos, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. Amados, quando a nossa lealdade ao nosso Deus nos leva a passar pelo sofrimento, aquilo que seria vestígio de destruição passa a se tornar prova do poder de Deus manifesto na sua vida. Olha, a nossa coragem, a nossa ação e a ação do Senhor em nos preservar diante das perseguições tornam-se um grande testemunho do poder de Deus na sua vida. E eu quero fechar aqui dizendo para você que a influência que nós podemos exercer sobre o mundo depende da nossa firmeza em não negar a nossa fé. Eu estou falando com homens e mulheres, jovens, que não têm nenhum desejo de negar a sua fé diante de Deus. Eu estou falando de homens e mulheres e jovens, que no ano de 2022, a sua fé será, ou a sua vida, melhor dizendo, será purificada diante do Senhor. Aquilo que você não tinha força para resistir, neste ano de 2022, Deus está falando assim: você receberá uma unção de força para resistir à ação do inimigo na sua vida. Aquele que tinha dificuldade de negar alguma bandeja que o inimigo colocou na sua frente até 2021, e você não conseguia resistir, nesse ano de 2022, Deus está fortalecendo os seus músculos espirituais, para você dizer assim: eu sei o Deus que eu sirvo, eu não quero mais essa bandeja, eu rejeito toda a ação do inimigo sobre a minha vida, seja ela na área do pecado, da tentação, seja ela na área da perseguição do inimigo, seja ela na área do desânimo. Eu quero dizer que o Senhor está derramando sobre você uma unção de alegria no ano de 2022. A tristeza não mais te abaterá, você não entrará em depressão, porque o Senhor está dizendo de que a depressão está sendo expulsa da sua vida, do poder do nome de Jesus, e uma unção de alegria está sendo derramada sobre você. Meu Deus, aqueles 3 servos de Deus pagaram um alto preço, amados. Foi caro. Imagine o nível de estresse que eles foram submetidos. Mas por terem se mantido inabaláveis, nós temos um exemplo, amados. Nós temos exemplos. Homens que não negaram a sua fé, mas que o Senhor, e aí, porque não negaram, Deus os sustentou nas adversidades que eles enfrentaram, e fez deles homens mais que vencedores, exemplo de fé para nós. Deus permitiu que isso fosse escrito, para que nós não entremos em tribulações, não entremos na dúvida da nossa fé. O Senhor está derramando uma unção de alegria, uma unção de fortalecimento da sua fé, meu irmão, no ano 2022, toma posse disso. 2022 vai ser o ano em que você vai crer mais no poder de Deus na sua vida do que você creu até 2021, 2022 vai ser um ano em que você vai crer que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. 2022 será o ano em que você vai alcançar aquilo que você nunca alcançou. Você vai em lugares que você nunca foi, o Senhor te levará para lugares altos. 2022 é o ano em que você vai subir um degrau da sua fé para dizer: eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei também que Ele é poderoso, e Ele vai fazer em 2022 infinitamente mais do que tudo que fez até 2021. Só que tem cristãos que acham que a igreja não deve ser radical, como eu estou falando aqui. 0 para o pecado. Abandona aquilo que te impede de caminhar na presença do Senhor, meu irmão.
Abandona aquilo que te afasta do que Deus tem reservado para você. Mas tem crente que diz que não, que a igreja não pode ser radical, não pode apontar os pecados do mundo e nem se manifestar contra as afrontas da palavra de Deus. Ei, a palavra de Deus é vida para você, a palavra de Deus é vida para você, a palavra de Deus é vida para você, e entre a morte e a vida, você vai escolher a vida. O Senhor fala conosco assim: eis que eu ponho diante de você dois caminhos, o do bem e do mal. Olha, preste atenção naquilo que vai escolher, e Ele dá uma colinha para nós: escolha o caminho do bem para que tudo vá bem na sua vida. Esse ano é um ano que nós precisamos decidir os destinos da nossa nação. Este ano é um ano em que nós precisamos firmar quais os valores que nós temos daquilo que Deus deixou como herança para nós. Esse ano é um ano que nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer: até agora, em que eu tenho crido? Naquilo que o Senhor me ensina, naquilo que a palavra me ensina, ou naquilo que o mundo quer estabelecer como ensino e como verdade para a minha vida? Esse ano é um ano em que você tem que tomar uma decisão séria: ou você serve a Deus, ou ao diabo, porque servir a dois senhores, você não vai para lugar nenhum, a palavra de Deus diz. Você vai desagradar os dois. Há cristãos que acham que para não sermos antipáticos diante do mundo, nós devemos falar só do amor de Jesus e não nos opor às pessoas. Mas nós vamos opor com amor e carinho, dizer de que aquilo que nós aprendemos, aquilo que a palavra de Deus deixa como herança para nós, nós não abrimos mão. E é isso que a Bíblia nos ensina, amados. Essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos inspira a ser intransigentes para vencer o mundo. Quer vencer o mundo? Não me dobrarei diante de outros deuses. Não me dobrarei diante de outros deuses. Você tem que dizer: eu sei o Deus que eu sirvo. O verdadeiro Deus, aquele que vai te sustentar, mesmo na fornalha. Aquele que vai te sustentar, mesmo quando te jogarem no poço, lá no fundo do poço, Ele vai estar te sustentando, para te tirar de lá. Aquele que vai te sustentar, quando quiserem te abater, e vai colocar você de pé diante dos homens, para que eles olhem para você, e louve ao Deus Todo-Poderoso, que te sustenta nas suas batalhas. Ano de 2022, é o ano de dizer assim: como Sadraque, Mesaque e Abednego venceu, eu também estou vencendo. Não vou vencer não, já estou vencendo no poder do nome de Jesus. Amém?